Pois é, meus amigos, o dia está cada vez mais perto. O dia de sanções para o ministro Alexandre de Moraes. E quem está dizendo isso não sou eu. Foi simplesmente o secretário de Estado norte-americano, o Marco Rubio, em uma sessão do Congresso americano, onde ele disse que existe grandes possibilidades de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. E falou exatamente da Lei Magnitsky. Pois é, né? Quando a gente dizia isso, quando eu falava, o Pitoli falava e outras pessoas da direita e do jornalismo independente, quando nós dizíamos isso, a velha mídia desdenhava. A velha mídia dizia que isso era uma loucura de bolsonaristas radicais. E agora, que veio da boca do segundo homem mais importante dos Estados Unidos, eles vão dizer o quê? Não é mesmo? Enfim, mas tem um ponto aí que pouca gente se deu conta, que vai além das sanções para o ministro Alexandre de Moraes, que é uma possível crise diplomática entre os dois países. Afinal de contas, ontem mesmo, depois das declarações, o governo brasileiro já deve sair em defesa do ministro, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, porque o judiciário é uma coisa e o governo brasileiro é outra, mas como no Brasil eles formam um consórcio de união, o governo brasileiro já está saindo em campo para tentar minimizar ou ver o que é que se pode ser feito para que isso não aconteça. Acredito que eles não vão ser felizes nessa tentativa, porque me parece que o governo Trump, que está estudando as sanções, está decidido a mostrar quem é que manda. Pois é, amigo. Sabe aquela história do cara, o fortão da escola, que sai batendo em todo mundo até o dia que encontra alguém mais forte do que ele? Parece que é o que está acontecendo. Então a coisa vai além da sanção em si. Vai uma humilhação para o Brasil, uma humilhação para a Suprema Corte brasileira, que vai ter que conviver com um dos seus ministros, um pária internacional. Só para lembrar, não é apenas nos Estados Unidos que ele não vai poder mais entrar nem negociar. Geralmente, quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky, depois Canadá e México, que são os vizinhos americanos, também vão nessa mesma toada, e pode ser que a União Europeia também entre na brincadeira, porque a gente não pode esquecer daquele eurodeputado polonês, o Dominik Tarczyński, que já prometeu levar um estudo de sanções para o ministro para dentro da União Europeia. E lá ele terá apoio da Giorgia Meloni, do Viktor Orbán, do presidente Duda da Polônia, etc e tal. A vida do ministro não vai ser nada fácil. Ele vai ter que trabalhar ou com Bitcoin ou com dinheiro vivo no Brasil. Porque quando ele for sancionado, e eu não estou dizendo se, eu estou dizendo quando, ele vai ter a morte financeira decretada. Ontem eu assisti Globo News, né? O Guga Chakra quase que chorando e dizendo que isso de fato é muito grave. Acordou para a vida agora, hein, Guga? Agora que você está percebendo que é grave, né? William Vac, também da CNN, foi numa linha um pouco mais, digamos assim, educada, um pouco mais clássica. Ele dizendo que isso seria um problema gigantesco para os Estados Unidos também, porque criaria uma crise diplomática. É mesmo, seu William Vac? Vai criar uma crise diplomática? Pois é, mas quem criou? Foram os Estados Unidos ou foi o Brasil? Quem foi que criou a crise? Quem é que está censurando empresa e cidadãos americanos? São os americanos ou são os brasileiros através da sua Corte Suprema? Então, se a crise diplomática ficar instalada, a culpa é 100% do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte Brasileira e do Senado omisso e corrupto que não tem coragem de defender nem a sua independência, que dirá os interesses do povo brasileiro. Enfim, agora, meu amigo, é só esperar para ver quando é que a sanção vai vir. Porque todo mundo agora sabe que oficialmente
está sendo estudada pelo presidente Donald Trump. E lembrando que há pouco tempo atrás, o Eduardo Bolsonaro era tido como fritador de hambúrguer. O cara que não tem a menor importância, deixa ele lá, ele não vai fazer nada. Pois é, lê do engano, hein, meus amigos? Lê do engano aí para essa petralhada e essa esquerdalha que achavam que ia continuar sempre mamando e mandando no Brasil. As coisas podem começar a mudar muito em breve. Só para finalizar, não vamos nos esquecer que o ministro também é réu em um processo na Justiça Federal da Flórida, que até lá meados de setembro, outubro, a gente já vai ter o veredito se ele vai ser condenado ou não. Já pensou? Sancionado pela Lei Magnitsky e condenado pela Justiça Federal dos Estados Unidos. Não falta mais nada para aquele que se acha tão importante, que julga a vida das pessoas como se as pessoas fossem gados. E você, meu amigo? Me diga aí, você tinha tanta fé quanto eu tenho que o ministro será sancionado? Ou você é daqueles que dizia, tá demorando muito, não vai dar nada, essa coisa a gente vê muito blá 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 e pouca ação? Pois é, quem falou foi o Marco Rubio, não foi Didi. Deixa aí o comentário, por favor.